e nesse momento nós vamos refletir um pouco sobre família. O mês da família é sempre bom a gente estar revendo alguns conceitos bíblicos para o nosso grande desafio, que é viver em família. Dos dois aspectos, família menor, a família nuclear, na minha casa, na sua casa, nos nossos lares, bem como família enquanto igreja, né? Família enquanto família de famílias é um desafio maior. Os conflitos e as dificuldades que nós temos no âmbito menor, quando a gente junta muita gente, essas coisas aumentam. É que nem você morar em casa ou você morar em prédio. Um amigo da minha pastor, que ele disse que a definição que ele tem para um prédio residencial, é a maior concentração de pecado por metro quadrado. Eu falei, cara, não é que você tem razão? Uma casa, você mora numa casa com 100 metros quadrados, você e sua família, 5 pessoas, né? 20 metros quadrados por pecado. Então você bota um prédio, cara, a coisa complica, né? Que diminui o espaço, por exemplo, agora com 50 metros quadrados, mora meia dúzia naquele espaço. E igreja é um pouquinho disso, tá? Ou se nós formos dividir o nosso espaço pela nossa quantidade, tá? Concentra muito pecado em pouco espaço, né? Mas Deus é bom, né? Deus é o Deus que perdoa, é o Deus que justifica, é o Deus que, apesar da gente, continua caminhando com a gente. Gosto muito de filmes, tá? A igreja já percebeu que vira e mexe, eu arrumo um jeito de escrever, de falar sobre um filme. Nesse boletim está a batalha épica do Super-Homem versus Batman. Se você não assistiu, você tem que assistir. Se você não viu ainda o Guerra Civil, você precisa assistir Guerra Civil. E eu sempre digo que a beleza, por que eu gosto desse estilo? Porque são filmes teológicos. Eu gosto de teologia também. Gostaria de ser o melhor teólogo que sou. Tá? E teologia, eu gosto de explicar o que eu penso como teologia. Teologia, se você for pegar o significado básico, é um discurso sobre Deus. É uma fala sobre Deus. Então, quando nós estamos falando sobre Deus, eu e você, nós estamos fazendo teologia. Porque às vezes a gente imagina assim, teologia é um negócio muito grande, precisa de uma intelectualidade fantástica. Tem a teologia mais específica, uma teologia mais elaborada, mas teologia é um discurso sobre Deus. Quando você está conversando com seus filhos, seus netos sobre Deus, você está fazendo teologia. A gente pode discutir a qualidade da teologia, isso aí é outra história, ok? Mas é teologia. E eu penso que a cabeça das pessoas e a cabeça de uma geração sobre Deus, quem vem fazendo são os filmes. E quem faz os filmes não tem nenhum comprometimento de apresentar a verdadeira teologia. Não é. Aquilo é comércio. Um filme precisa ser comercial. Você precisa gastar 100 milhões e recolher 300 milhões. Mas a visão, a percepção de Deus está sendo feita por esses filmes. Eu queria incentivar você a assistir Star Trek no momento em que o homem se encontra com Deus. Esse filme mostra todo o trabalho do homem buscar a Deus e quer chegar a Deus e quer chegar a Deus. Aí você abre a Bíblia e Deus se fez gente. Coisa linda. Mas aí uma geração toda foi ensinada que devia ficar correndo atrás de Deus. E correndo atrás de Deus, e correndo atrás de Deus, não encontrava, sabe por quê? Porque Deus já tinha vindo. Deus já estava. E como uma geração não conseguia ver que Deus já tinha vindo, estava buscando, continuou buscando. Fez a cabeça. Temos até alguns livros assim, busca Deus, procura Deus, corre atrás de Deus. Deus, cara, eu estou aqui. Já estou aqui.
vocês viram, os filmes de heróis são muito ricos. E vocês viram aqui uma miniatura de Homem-Aranha, né? Os nossos visitantes, aquele ali é o meu neto. E quando aparece esse negócio fantástico, não sei se vocês repararam, ou é filho de pastor ou é filho de diácono. Cara, é impressionante, né? É sempre bem diferente, né? Eu acho que isso é gostoso por duas coisas. Para a gente entender que às vezes a gente faz uma compreensão muito equivocada do que deve ser uma criança. Vive fantasiado, isso não é de Deus. Menos. Tá? Se você for avaliar vida cristã por roupa, tem muita gente de terno e gravata bonitinho que não vale muita coisa, mas vale nada porque é pesado, né? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas vale quase nada. E o Nicolas, e está chegando agora o outro neto, o Miguel, eles já foram consagrados a Deus, já está resolvido, né? Os pais já consagraram, avaliado referendado pelos avós, então do ponto de vista espiritual está resolvido. Agora, do ponto de vista humano, no dia a dia, então como naturais padawans, eles precisam ser encaminhados pelo bom caminho. O bom caminho de Deus, isso já está resolvido. Mas no dia a dia, eu espero ter a oportunidade de mostrar para eles o que o mundo vai apresentar a eles sobre Deus. Espero ter a oportunidade de tanto para os dois que estão aí, o Nicolas e o Miguel, mostrar para eles, eu tenho lá o Obi-Wan na minha sala, e dizer para eles por que o Obi-Wan é o meu personagem preferido de Star Wars. Eu espero comentar com eles o porquê disso. Eu quero poder compartilhar com eles da angústia de Data querer ser humano. Sabe quem é Data? Data é um robô da segunda geração de Star Trek. Querido, a angústia daquela construção humana de querer ser gente, querer ser homem. E parece que é muito simples, eu nasci, eu sou homem. Mas não, é uma angústia que é ser homem. No nosso caso, quer ser um homem cristão, quer ser uma mulher cristã. Isso é uma angústia. Angústia em que psicólogos, filósofos, teólogos buscam. E ali nós temos aquela angústia. Eu quero poder, caminhando pela praia, quem sabe remando, mostrar como o mundo tem desviado toda uma geração e gerações da percepção correta de Deus. Porque pegam uma teologia bíblica, pegam uma teologia cristã, deturpam, e você escuta uma história na igreja, e quando você vê aquilo com efeitos especiais, você dá mais atenção àquilo do que aquilo que você ouve na igreja. E a coisa vai entrando, e daqui a pouco a gente tem uma igreja nominal, uma igreja que pensa crer no verdadeiro Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho a partir de um filme, é uma microsérie, são 2 capítulos apresentados eu assisti no Netflix, A Tenda Vermelha. A Tenda Vermelha é a história da família de Jacó. A família de Jacó, um pouco da minha família, um pouco da sua família. E é a visão de uma autora, ela é uma mulher que escreve, é um romance é uma ficção, tendo por pano de fundo o relato bíblico. Então, quando uma geração assiste aquilo, está vendo, acreditando que está vendo a Bíblia, mas não é bem assim, é uma visão da Bíblia. E nesse caso é uma visão feminina da Bíblia. É um ramo de uma teologia nova que chamamos teologia feminista. É a percepção de Deus, a percepção da mulher, percepção da mulher a respeito de Deus. E é diferente. Como? Temos um casamento aqui, todos nós aqui somos convidados e assistimos. Saímos daqui, chega na porta,
A sua esposa pergunta: reparou no vestido da noiva? Aí você, marido, filho ou pai, já foi pego de surpresa, né? Porque você é bobo, porque ela vai perguntar. Aí você diz: era branco e bonito. Disse tudo e nada. E ela: você não reparou nos 32 botões encapados com o mesmo pano nas costas? Aí você faz aquele esforço: vestido, costas, botões. A nossa percepção é diferente. E a teologia feminista, a gente precisa contribuir, porque Deus nos fez homem e mulheres, para a gente ter uma percepção melhor. É uma ficção, ok? Não é um relato bíblico. Aqui está melhor. Eu achava que estava com óculos ruim, que eu olhava para lá, via uma coisa, e olhava para o lado de cá, via outra. Mas o negócio é o projetor mesmo. Uma tenda vermelha, só essa cor, a gente já pode conversar muita coisa sobre essa cor. Deixa para um outro momento. A tenda vermelha é o lugar das mulheres. Lá os homens não entram. E Jacó, pela sua história, resolveu ter 2 mulheres e 2 concubinas. Particularmente uma furada, né? Mas nós somos mestres em tomar decisões equivocadas. Está no centro da vida familiar. Todas aquelas tendas, elas representam e simbolizam a vida familiar. E a tenda das mulheres está ali no meio. Num tempo, num mundo masculino, onde o que aparece é sempre o homem, já está mandando um recado. O centro de influência estava na mão das mulheres. O homem lá não entrava. Uma mulher fez a cabeça de Jacó. Uma mulher fez a cabeça de Abraão. Não é à toa que aparece lá em Provérbios: a mulher sábia edifica, agora a mulher tola acaba com uma família. Um pouquinho disso. Tem 2 cenas que são muito interessantes, eu gostaria de destacar nesta manhã, que, próxima foto, por favor, querido. É a cena da intimidade que acontecia na tenda vermelha. Temos aí 4 mulheres, as 2 esposas, Raquel e Lia, e as 2 concubinas, Zilpa e Bila. E elas estão adorando Deus? Não, queridos. Naquele recinto privado, elas adoravam os seus deuses. Isso é bíblico. Elas tinham os seus ídolos. E mais à frente, outra cena, depois que tem a Diná, né, criança, jovenzinha, ela sendo ensinada, educada pelas mães. Os pais, nós homens sempre tivemos muita coisa para fazer, né? Fora de casa. E acaba que a educação das crianças e a educação espiritual fica com as mães. Erro nosso. Erro de Jacó. Custou muito caro esse estilo a Jacó. E vai custar muito caro a você, a sua família, se você, homem, se dizendo cristão, não assume a sua responsabilidade. É assim, sempre foi assim, é um princípio eterno, como o nosso pastor Marcos costuma falar, e vai atravessar a eternidade. A segunda cena é uma cena em que Jacó entra na tenda e quer fazer a faxina. Aí já não é bíblico. Isso não está na Bíblia. Isso aí já é por conta da mulher.
Também podemos discutir muito isso, né? A percepção dela de agressão, de entrar, de invadir a privacidade, etc, e etc. E o que está por trás disso é Gênesis 35. Nós temos como missão, né, sermos instrumentos para a transformação de vida e de vidas, e hoje, esse ano, a nossa denominação está trabalhando essa questão de transformação. E eu quero sugerir que a gente pense primeiro em transformação pessoal, transformação na minha família, para que a gente possa ser instrumento de transformação em outras famílias. E aí nós temos Gênesis 35, 1 e 2, nós vamos lendo aos poucos e comentando. Depois dessas coisas, depois de uma confusão que houve lá com Diná, em Siquém, Deus disse a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste de teu irmão Esaú. A complicação toda lá no início da sua vida, quando eram jovens. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: lançai fora os deuses estrangeiros que há no meio de vós, purificai-vos e mudai de roupa. Vamos ver quantos ídolos a gente pode identificar naquela família, entendendo que Jacó, ele sabia da existência dos ídolos. A gente não vê Deus falando assim: ó Jacó, quero te avisar, vou te dar uma dica, Jacó, você não sabe, mas as tuas mulheres têm ídolos estrangeiros. Ele sabia. Atenção para nós homens, né? De repente a gente sabe, a gente conhece de ídolos na nossa casa e a gente faz vista grossa. Isso não é legal não, isso não dá futuro. Vamos ver alguns ídolos que são muito mais sérios e muito mais perigosos do que simplesmente símbolos, né, de barro. Ruben e Bila. Ruben, filho de Jacó, Bila, sua concubina. Ruben se deita com ela, tem relações sexuais com a concubina do seu pai. Diz lá o verso 22 que Jacó ficou muito irritado, muito zangadinho. O que foi que ele fez? Nada. Isso é o ídolo. Vejo pelo menos 2 ídolos, né? O ídolo do adultério. Ídolo é alguma coisa, alguém, algum objeto que você coloca e torna aquilo mais importante do que Deus. Ora, foi muito mais importante para Ruben e Bila o ato sexual, o adultério, do que Deus. Isso aí, isso é idolatria. A gente se converter e quebrar um jarro, um santo, sei lá que for, uma imagem de um santo, sei lá o que for, isso é mole, isso é fácil. Isso aqui já é mais complicado, mais difícil. Impunidade. Impunidade é um ídolo? Gente. Quando nós não corrigimos uns aos outros, quando a gente não corrige os nossos filhos, isso é idolatria. Porque a tendência é a pessoa repetir o erro, e repetir o erro. É o nosso filho repetir o erro, e vai morrendo, e vai morrendo. Levítico 20:11, um homem que se deitar com a mulher de seu pai terá desonrado seu pai, os 2 adúlteros certamente serão mortos, serão culpados da própria morte. Isso é Bíblia, válido para aquele tempo. Mas hoje, era válido para aquele tempo, aquilo era o tratado, era o acordo do homem com Deus. Jacó olhou: meu filho e a minha concubina, se eu for seguir a lei, eu perco os 2. Vista grossa. Vista grossa. Assassinato em Siquém. Diná é violentada por Siquém, que era da cidade de Siquém. O cara se apaixona por ela. Quero me casar com ela. De outra nação, de outro povo. É preciso uma marca, é preciso uma mudança. Faça um acordo entre as 2 famílias, ok? Vocês vão se circuncidar, aí você pode ficar com a nossa filha. Mas a sementinha do mal, nem era sementinha, né? Já tinha uma árvore do mal, né, no coração dos irmãos de Diná. Quando os homens estavam sofrendo com as dores da circuncisão, eles vão lá e matam
todos os homens da cidade. Ídolo da ira e o ídolo da vingança. Minha vingança, diz o Senhor. Disciplina é uma coisa, vingança é outra, totalmente diferente. Irar é possível? Você pode se irar, mas cuidado. Se a sua ira ultrapassar o dia, passar do pôr do sol, você está com um problema. Gênesis 49, 5 e 7. Simeão e Levi são irmãos. Jacó, no final da vida, dizendo a sua percepção dos filhos e apresentando as suas bênçãos. Se coloca no lugar do pai Jacó. Você perto de partir e dizendo as últimas coisas para os seus filhos. Simeão e Levi são irmãos. Suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entres, ó minha alma. Minha alma, não senta com esses caras. Com a sua assembleia não te ajuntes, ó minha glória. Fica longe. Minha glória, meu nome, fica longe do nome desses meus filhos. Porque na sua fúria mataram homens e no seu desejo aleijaram bois. Maldita seja a sua fúria, porque era forte, maldita a sua ira, porque era cruel. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Temos que dar fim a esses ídolos nos nossos lares, em nossas igrejas. Inveja, venda de José. A inveja era um ídolo tão forte nessa família que venderam o próprio irmão à escravidão, ao sofrimento. Traíram seu irmão, mentiram para o seu pai. Eu percebo a mentira como uma idolatria. Quando a gente coloca e a gente acha que é mais importante a gente mentir do que ser verdadeiro, como Deus afirma. Outros ídolos, Judá e a nora Tamar. Judá, filho de Jacó, um dos filhos de Jacó, tinha filhos que se casaram com Tamar. O filho morre, o irmão, quando o esposo morre e não deixa descendência, não tem filhos com a mulher, o irmão tem que casar e dar filhos, descendência ao nome do irmão que morreu. Também não conseguiu, sobrou um. Muito novinho, Judá falou assim: olha, espera um pouquinho, Tamar, que quando ele chegar na idade de casamento, ele vai casar com você, vai seguir os ditames da lei e da lei de Deus que estão aí. O tempo passa, chega o momento e ele não faz isso. Ele esquece. Vai passear na cidade. Tamar já tinha arquitetado, um pouquinho de sementinha do mal também, né? Arquitetado. Vou dar uma volta no Judá. Se enfeita toda bonitinha e Judá está procurando uma prostituta. Prostituição, isso é ídolo. Você coloca isso no lugar de Deus, isso é mais importante do que você seguir a Deus. Se encanta e vai. E agora como é que eu vou pagar? Não tenho agora com o que pagar, né? Não se preocupa não. Deixa o teu anel, o teu cajado, porque o anel e o cajado eram personalizados. Ele seco, nem um pouquinho preocupado com Deus, deixou. Lá um belo dia vem um dedo duro, né? Sim, e é um dedo duro espiritual. É o dedo duro na palavra, um dedo duro legalista. Judá, tua nora está grávida. E aí? Tem que matar, tem que apedrejar, vamos seguir a lei. Claro, reúne o povão, vamos lá, não sei o que, bababá. Cria aquele carnaval todo, ela, olha só, o pai da criança, não tinha exame de DNA, né? Mas ela é esperta, o pai da criança
é dono desse anel e desse cajado. E de hipocrisia. Ele é hipócrita. Se ele fosse um cara sincero, mesmo com a prostituição, só o que for, mas se ele fosse um pouquinho mais sincero, ele teria aplicado a lei lá no começo. Mas quando a lei foi a favor dele, ele, opa, vamos junto. Mas quando a lei o ameaçava, deixa quieto. Isso é hipocrisia. Isso é ídolo. Continua o texto no verso 4. E entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam, os brincos que traziam nas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Simbolismo da entrega. E aí foi uma entrega forçada, né? Por ordem de Jacó. E a entrega tem um simbolismo. Eu acho interessante que, como Deus é bom, Deus percebe a nossa temporalidade, o fato de nós sermos visuais, nós sermos muito físicos, e somos, enquanto estivermos nesse mundo. Mas é importante que eu e você entendamos que precisamos acrescentar a esse simbolismo de entrega física, uma entrega emocional, uma entrega espiritual. É mais do que eu quebrar ou enterrar um símbolo, alguma coisa. É importante, é interessante, você chega num encontro, num acampamento, e nós temos às vezes a cerimônia de escrevermos os nossos pecados e queimarmos, né, pregarmos numa cruz. Isso é importante, isso marca, mas a gente tem que ter uma entrega emocional, se desligar emocionalmente daquele ídolo, não ter mais prazer naquele ato que nós colocávamos no lugar de Deus, e um desapego espiritual daquilo para termos um apego espiritual a Deus. Diferenciarmos atos de fé do conteúdo da fé, senão a gente cai no nominalismo. A gente diz que é uma coisa, mas não é. Sempre criticamos, por um bom tempo, né, o nominalismo católico. O crente gostava de falar isso. Os católicos nominais não seguem, E hoje, né, os cientistas sociais dizem que nós temos, de um lado, católicos nominais, do outro lado, evangélicos nominais. Que a gente tem um comportamento externo, padronizado, mas a gente não tem uma entrega emocional, uma entrega espiritual a Deus. Importante, é simbólico, você deixar o seu lugar, vir aqui à frente e colocar o seu dízimo. Mas não terá sentido, não terá muita valia, se quando você sair do seu lugar, você não tiver um desapego emocional desse dinheiro. Dá chorado, né? Ou com medo de castigo. Deus não castiga quem não é dizimista não, tá, gente? Então não se preocupa com isso não. Acredito que Deus fique triste. Mas tem que ter o desapego, para que haja o apego emocional a Deus. Precisa ter um desapego espiritual com o dinheiro, né, com o cheque que você coloca aqui. Ou seja, isso não é mais importante do que Deus. Porque eu amo tanto a Deus que eu faço com alegria. Senhor, que bom que eu posso cooperar, que bom que o Senhor me deixa cooperar com a edificação do seu reino. Continua o texto. Quando Jacó voltou de Padan-Aram, Deus apareceu-lhe outra vez e o abençoou. Poder e graça de Deus. Verso 5, então partiram, e o terror de Deus sobreveio às cidades que estavam ao redor, de modo que não perseguiram os filhos de Jacó. É graça. Os filhos de Jacó mereciam não ser perseguidos? Não, gente, mereciam a morte. Tanto que Jacó falou: cara, vocês são loucos, vocês fizeram loucura, todos os povos ao redor vão me odiar, e virão aqui e vão nos matar a todos. Jacó sabia da grande bobagem que os filhos haviam feito, mas a graça de Deus, que se expressa de formas variadas, e aqui
essa expressão é muito rica. Terror de Deus. As nações olharam, avaliaram a situação, não sei como, eles chegaram à conclusão que viram os filhos de Jacó? Não, viram o terror de Deus. Como isso aconteceu, não sei. Eu tenho algumas perguntas para Deus. Estou cheio de perguntas para Deus, gente. Tá? Assim, como é que o senhor fez isso? Como é que você fez isso? Só sei que fez, pela graça. Verso 10, e disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, não serás mais chamado Jacó, mas o teu nome será Israel. Jacó, tu é um enrolador, tu sempre foi um enrolador, um manipulador, mas eu proporcionei a vocês um momento, uma experiência, uma oportunidade de se relacionar comigo cara a cara. A expressão de que quando Deus lutou, Jacó lutou com Deus, e você entendeu a coisa. Mas para que você não esquecesse, eu deixei uma marca. Olha o simbolismo. Então, gente, às vezes a gente precisa de algumas cicatrizes, para quando a gente olhar, a gente, tá, Senhor, muito legal. Eu tenho uma cicatriz no braço que foi mordido por um cachorro. Eu aprendi que eu nunca devo ficar de costas num portão onde tem um cachorro com uma plaquinha assim, cuidado. Sempre fui distraidão, sempre fui eu acho que sempre fui meio nerd, o nerd assim meio esquisito, meio distraidão. Aí eu tomei-lhe uma mordida, nunca mais, gente, que eu olho, Então, simbolismo, é uma coisa muito rica. Graça de Deus. Jacó não merecia. E se você acha que Jacó merecia muita coisa só porque escondeu ídolos, enterrou meia dúzia de imagenzinhas, menos. Isso é muito pouco. Como nós. Se eu e você pensarmos que merecemos alguma coisa porque damos o dízimo, damos ofertas, temos cargo disso, damos aquilo, saímos nisso, estudamos isso, vamos na madrugada de carinho. Depois de termos feito tudo, digamos, somos servos inúteis. Isso não paga o que Deus fez. Verso 11, disse-lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica. Poder para proteger, graça para abençoar. Queridos, gosto de pensar que Deus é tão gracioso que o pouquinho que a gente faz, Deus valoriza. O pouquinho que a gente traz, Deus multiplica. Pouquinho. Mas o meu dízimo e minha oferta é tão pouca, pastor. A gente costuma ouvir isso. Eu quero dar uma oferta, mas é tão pouco. Mas Deus é tão gracioso que o seu pouco, o meu pouco, Deus multiplica. Gente, a multiplicação da igreja, seja do ponto de vista espiritual, seja do ponto de vista numérico, não vem do esforço humano. É graça de Deus, é o poder de Deus. É Deus quem convence o homem da justiça, do juízo, do pecado. É Deus que em sua graça possibilita que eu e você possamos testemunhar. E quando a gente testemunha que nós somos instrumentos, Deus nos abençoa. Deus nos chama, nos capacita, nos auxilia e ainda nos recompensa. Deus é fantástico, Deus é fantástico. A outra experiência que eu gosto muito nesse texto é o abandono de Deus. Verso 13, depois disso Deus subiu de diante dele do lugar onde havia ele falado. Jacó, fui. Que experiência gostosa e fantástica. Ser cristão, aqui no povão, a gente sentindo bem a presença de Deus, isso é mais fácil, Mas quando a gente passa por uma experiência de Deus nos abandonar, isso entre aspas, você começa a correr mais atrás de Deus, Você tem uma doença mais séria. Acho que o tempo em que o crente mais ora é quando está no hospital, O que você vai fazer, Aí você dando orar. Recebe o diagnóstico de uma doença terminal. Você ora, todo mundo ora, a família ora mais. Essa experiência de abandono. Eu coloquei uma foto de uma experiência que é muito comum nos Estados Unidos. Quando o filho chega na idade
da universidade, normalmente os pais querem que os filhos estudem longe de casa. Eu acho isso fantástico, porque parece que a gente precisa desse certo abandono, e os pais não abandonam os filhos, para a gente perceber o quão é importante a presença e a existência de Deus, ou quanto é importante a presença e a existência dos pais. Criança, filho que você quer educar, grudado na perna da sua calça, pendurado no seu vestido, na sua saia, mãe, vai ser um crianção o resto da vida, uma criançona o resto da vida. E a pessoa que passa por isso se torna uma pessoa chata. Todo crianção é uma pessoa chata. Porque é engraçadinho algumas coisas aqui que as crianças fazem aqui. Certas irresponsabilidades são de se esperar de uma criança. Mas o tempo passou, os anos se passaram, e ficar do mesmo jeito, com as mesmas responsabilidades, aquela fasezinha do não, o cara está com 40 anos, tudo é não, o cara não consegue processar nada, que é tudo não, mimado. Então os nossos filhos precisam crescer, e a gente tem que dar espaço para que os filhos cresçam. Não podemos viver numa redoma, gente. A gente precisa sair. Eu gosto muito de vez em quando estudar, fazer algum curso, nem o conteúdo não é tão importante, mas sempre estudar com incrédulos. Porque como o meu universo é muito universo de igreja, muito com cristãos, eu temo que a minha percepção de mundo ela fique prejudicada. E quando eu saio dessa minha zona de conforto, eu vou fazer um curso assim, eu encontro lá gente questionando Deus, questionando a minha fé, mostrando essas percepções de Deus e de espiritualidade que são colocadas no mundo. Aí eu percebo, muitas vezes, o que você, meu irmão, o que você, minha irmã, sofre. O mundo em que você está, o quanto você é pressionado para abandonar a Deus, o quanto você é pressionada para negar a Deus. Isso me enriquece a minha vida e faz com que eu possa entender um pouco da sua angústia, das suas dúvidas e dos seus questionamentos. Não dá para a gente viver numa redoma. Então, quando você tiver perceber uma experiência de um abandono de Deus, entenda que Deus está ali presente. Trabalhe esse sentimento, cresça com esse sentimento, e seja sábio, papai e mamãe, em dar espaço para o seu filho crescer. Se você está morrendo de medo, porque o seu filho vai para a faculdade, e pode, ou quase certo que vai abandonar a Deus, é que você vacilou, da concepção até o momento. Fogo que purifica a prata. Prata que não passa pelo fogo, fica cheio de imperfeições, cheio de impurezas. E, terminando no verso 14 e 15, é a resposta do homem, a resposta de Jacó, que pode ser e deve ser a minha resposta e a sua resposta. Jacó é um homem como nós. Eu gosto muito da humanidade da Bíblia, né? É Jacó, eu e você, acertando, errando, se arrependendo, voltando, crendo na graça de Deus, tendo esperança no poder de Deus. Então Jacó levantou uma coluna no lugar onde Deus havia lhe falado, uma coluna de pedra, coisa visível, coisa bruta, mas com significado tão rico, e derramou sobre ela uma oferta de libação e também azeite, e Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus havia falado com ele. A resposta de Jacó foi adoração, resposta de adoração. Mas não é só uma resposta de adoração, vamos fazer um belo culto. Não, mais do que isso. Eu tenho que testemunhar o tempo todo. E como é que eu posso fazer isso?
eu vou levantar uma coluna. A coluna é um símbolo de uma relação com uma divindade, não era só de Israel, mesmo um outro povo que adorava um outro Deus, quando via uma coluna, sabia que de alguma forma as pessoas dali tinham uma relação com um Deus, e aí perguntavam: que Deus é esse? Era o ponto de contato, usado de uma forma muito inteligente por Paulo. Paulo chegou em Atenas, caminhando, uma imagem, duas imagens. Olha só que diferença. Paulo não se preocupou em chutar a imagem, tocar fogo em imagem, quebrar a imagem. Ele, olha só, esses deuses que vocês estão servindo, não é bem por aí. Eu vou falar do verdadeiro Deus. Queridos, olha só, essa batalha entre o Batman e o Super-Homem, não é bem assim. Eu quero te falar de uma outra batalha. A minha batalha é a sua batalha contra Deus, porque a gente está tentando matar Deus há muito tempo. Esse alienígena, olha só, alienígena, ponto de contato, Super-Homem, não é da Terra, é um alienígena, veio de um outro mundo. Olha, eu quero te falar de uma pessoa que veio do outro mundo, mas que é o verdadeiro Deus. Ponto de contato. Ponto de contato. Jacó então fez um ponto de contato para testemunhar, para ser de uma forma visível aquilo que Deus tem para a humanidade. A forma visível que Deus tem para alcançar a humanidade somos nós, gente. Não dá para entender. Não dá para entender, eu não consigo entender Deus olhar para mim e falar assim: eu vou ter esse cara como eu visível no mundo. Eu sou muito complicado, muito finito, muito imperfeito. No entanto, Deus chegou e escolheu. E que responsabilidade, que alegria, né? Entre bilhões, eu sou um dos poucos que Deus escolheu, porque somos poucos. Querido, nós somos minoria nessa humanidade. No entanto, Deus nos escolheu. Olha só que alegria. A gente devia ser muito grato a isso. Mas que responsabilidade. Os bilhões de habitantes desse mundo têm a nós como símbolo visível de Deus na Terra. Esses bilhões de pessoas perdidas têm que olhar para a gente e ver Cristo em nós. Não é ver Batista, não é ver cara certinho, bonitinho, isso é muito pouco. Precisa ver Cristo em nós. Isso é muito sério. Precisa ver Cristo nas nossas falas, Cristo na nossa vida, ver Cristo nas nossas decisões e ver Cristo até nas nossas encrencas. Porque quando a gente arruma nossos probleminhas, né, que nós somos chegados a isso, precisam ver que nós resolvemos os nossos problemas, os nossos conflitos, segundo a orientação de Cristo. Se formos uma igreja só nominal, não conseguiríamos isso. Vamos lá, apóstolo Paulo, 2 textos e vamos encerrar. Paulo escrevendo aos Romanos: portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Sacrifício no contexto judaico está remetendo lá no Antigo Testamento, é coisa visível, tá? Filipenses 2,7. Filipenses 2,7 eu estou usando a versão a linguagem de hoje, né? Essa versão mais nova. Ele diz à igreja: talvez o meu sangue, isto é, a minha vida. Paulo está na prisão, avaliou a situação e diz: dessa vez agora, tem tudo para eu ser morto. Tem tudo para eu ser morto. Bem, será apresentada como oferta junto com o sacrifício que vocês, por meio da fé, oferecem a Deus. Não é o governo romano que está me matando. Não é o governo romano que vai tirar a minha vida. A minha vida vai ser oferecida como sacrifício. Dá para entender o que acontece com a igreja perseguida, gente? Dá para entender porque o nosso irmão em Cristo está lá, perto de ser degolado, ele não se desesperar, como vimos há um tempo atrás.
não se desesperar, não fazer um show diante dos radicais do Estado Islâmico. Convicção de que não era o Estado Islâmico que estava tirando a sua vida. Era uma vida que está sendo oferecida como sacrifício. Aí, é loucura. É loucura para os gregos e escândalo para os judeus. O cristianismo é loucura e é escândalo. Sempre foi e vai continuar sendo. E termina: se isto acontecer, ficarei contente e me alegrarei com todos vocês. E por que ele iria se alegrar? Com a própria morte? Ele se achava digno de morrer por Cristo. Se achava digno de oferecer a vida por Cristo. Queridos, espero que a partir da reflexão e você reestudar esse texto na sua casa, ter o seu momento com Deus, possa primeiro identificar os ídolos que porventura podem estar existentes na sua vida, no seu lar, na sua casa. Quem sabe aliado a esses ídolos, o ídolo da mesquinharia, né? Está segurando aí aquilo que não é seu, que não é nosso. O ídolo da insensibilidade. A gente se desliga tanto do irmão que isso acaba sendo um ídolo. A gente esquece que isso é mais importante, eu não me envolver com a necessidade de um irmão, do que tão ligado a Deus que, como nós cantamos, é melhor dar do que receber. A gente esquece isso, a gente fica querendo receber mais do que dar. Receber mais tempo, receber mais atenção, receber mais carinho, receber mais amor, ao invés de dar tudo isso. Quem sabe o ídolo do descompromisso com o dia a dia da igreja, com a missão da igreja, com o trabalho da igreja. Tanta coisa para fazer e às vezes tão poucos de nós. Identificar os ídolos. Dá sumiço nisso, gente. Dá sumiço. E eu acho muito legal você criar simbolismos. Tá? Então, quem entra na minha sala vê um monte de bichinhos lá, né, umas coisas. Aquilo ali tudo tem sentido, tá, gente? Ali não tem nada sem sentido. Tem algumas coisas que entram, tem algumas coisas que não entram. Aquilo ali eu uso para me lembrar de algumas coisas. Aquilo eu uso para quando eu chego aqui, eu não posso esquecer dessa verdade na minha vida. Cria um simbolismo. O seu simbolismo, sei lá, tá? Na sua casa, cola na geladeira, sei lá, compra um quadro, alguma coisa que você, ao ver aquilo, te lembre de que você deu fim a determinado ídolo que você, lá no fundo, até sabia, estava muito escondidinho, mas você hoje, opa, acabou, chegou. E que a gente possa expandir isso para o nosso contexto enquanto igreja. Aí é mais complicado, que é muita gente, né? Nós somos aí 1.400 pessoas, e uma média de 600 pessoas nos nossos cultos. É um pouquinho mais complicado, mas dá para fazer. Dá para fazer e a gente acabar aos poucos com esses ídolos, porque a bênção do Senhor, pela graça, passa por nós abandonarmos os nossos ídolos. Vamos orar? Pai eterno, eu quero expressar a minha alegria e minha gratidão por esse momento. Obrigado, Pai, por podermos compartilhar a Tua palavra. Ó Deus, dá-nos agora a sabedoria para cada um de nós nós avaliarmos a nossa vida, os nossos lares, e ao identificarmos, Senhor, ídolos, coisas, decisões e pensamentos que ocupam o lugar onde que o Senhor precisa estar, possamos nos desfazer deles, Senhor, e sermos cada vez mais santos, que as nossas famílias sejam cada vez mais santas. Ó Deus, que nossas igrejas sejam cada vez mais santas, cada vez mais purificadas de ídolos, temendo a Ti, somente a Ti,
servindo, vivendo para te agradar. Aceita, pois, o nosso louvor, a nossa gratidão, pelo confronto que a tua palavra nos traz, a fim de que possamos ser cada vez mais semelhantes a Cristo Jesus. Amém, Senhor.